Olá, tudo bem? Eu sou pastor, também professor, pagador de contas. Eu sou, portanto, o diretor-presidente da Faculdade Teológica Betel e eu gostaria de dar início falando acerca do profeta Jeremias. Não vou falar especificamente do livro de Jeremias, mas vou falar de alguma situação biográfica do profeta Jeremias. Mas, para tanto, eu quero ler no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 1, até o versículo de número 5. Tenho certeza que você terá bastante interesse naquilo que eu vou falar, até porque o que eu vou falar você não vai encontrar por aí em nenhum lugar, nenhuma gravação desse sentido. Esta gravação é inédita. Eu a obtive aos pés de Jesus Cristo, na busca incessante por uma palavra do Espírito Santo. Portanto, vamos fazer a leitura desse texto que encontra-se aqui, Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. O texto inicia-se dizendo: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Vou apresentar esse texto a partir do seguinte tema: a maldição removida pela graça. Do ponto de vista biológico de Jeremias, ele nasce a partir de uma geração, a partir de raízes que começa lá com Eli. Eli é a raiz aqui que nós vamos inserir a árvore genealógica de Jeremias, onde Eli é amaldiçoado diretamente por Deus, conforme você pode verificar no versículo que nós estaremos aí colocando na tela. Eli, infelizmente, ignorou os bons cuidados e orientações teológicas, espirituais, sacerdotais para com seus dois filhos. E, infelizmente, seus dois filhos tomaram caminhos diferentes na hora do sacrifício, da comida que foi produzida pelo sacrifício e era cozida aquela comida. Eles iam lá com os espetões, enfiavam naquelas panelas, escolhiam os melhores pedaços, desprezavam assim a mesa do Senhor, como muitos hoje desprezam a mesa do Senhor. E aqueles dois, Deus não se agradou deles, de maneira que, mediante uma batalha contra os filisteus, nós vamos encontrar aí os filisteus logo na sequência, nós vamos encontrar essas observações, entrando pelo capítulo 3, capítulo 4 de 1 Samuel, onde ambos os filhos de Eli vão para a guerra e percebe que estão perdendo a batalha. É aí que eles relaxadamente acham e entendem que deveria levar a Arca da Aliança para que pudessem ser vitoriosos. E, infelizmente, aquela Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus e eles vieram a sucumbir, a morrer naquela mesma batalha. Eu volto um pouquinho no tempo para uma fala que Deus dissera para Eli. Eu estou aqui parafraseando. Nem você, nem sua geração, nem seus descendentes poderá assentar-se, usufruir a condição de sacerdote diante da minha pessoa. Portanto, a partir desse momento, Deus amaldiçoa a família de Eli e seus descendentes. Lá na frente, quando nós encontramos a árvore genealógica de Eli, chegando até a pessoa de Jeremias, aí nós vamos localizar isso aqui exatamente no versículo 1, nas primeiras palavras que aqui estão registradas. Palavras de Jeremias. Observem que o texto começa apresentando que as palavras aqui são de Jeremias. Mas até o versículo 5, nós vamos encontrar uma modificação da citação dessas palavras. Ele já não diz palavras de Jeremias, ele coloca palavras do Senhor. Portanto, o livro de Jeremias é um livro profético inspirado pelo Santo Espírito de Deus e ele reconhece isso. Mas, no primeiro versículo, como lemos aqui, Jeremias, filho de Ilquias. Aqui nós fazemos a correlação
entre Eli e Ilquias. Ilquias, portanto, é dessa árvore genealógica de Eli. Ora, Ilquias, ele está aqui na condição dos sacerdotes. O versículo 1 de Jeremias escreve falando dos sacerdotes. Observe que essas palavras são de Jeremias, que ele diz, Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes. Nós encontramos uma ligação direta entre Eli, Ilquias e Jeremias, que é filho de Ilquias. Mas, como se não bastasse, nós encontramos aqui a cidade de Anatote. Aqui está escrito dos que estavam em Anatote. No tempo do rei Salomão, Salomão expulsara um dos descendentes de Eli e o enviara como exilado para a cidade de Anatote. Anatote era uma cidade da tribo de Benjamim, separada especificamente para os levitas. E aqui nós encontramos Ilquias morando nessa cidade. É uma cidade que fora dada aos levitas desde lá o tempo de Josué. Essa cidade era da tribo de Benjamim, uma daquelas cidades dos levitas, e agora estava ali. Ilquias, da cidade de Anatote, portanto, Ilquias, o amaldiçoado, e ele agora aparece no texto como o pai de Jeremias. Ora, biologicamente, Jeremias é um amaldiçoado por Deus. Amaldiçoado do ponto de vista de que jamais se assentaria, jamais exerceria o sacerdócio diante de Deus. Então nós encontramos aqui uma ligação entre Eli e Jeremias. Ocorre que Jeremias não poderia exercer o sacerdócio, mas Deus, na sua múltipla e infinita misericórdia, diz o texto bíblico, lá no versículo 4, e veio a mim a palavra do Senhor. Até então era Jeremias que estava falando, era a sua palavra, ele estava elencando, inclusive aqui, os reis que ele profetizou durante o seu tempo. Ele elenca aqui 3 reis, sendo eles Josias, Jeoaquim e Zedequias. Deixou 2 outros sem mencionar aqui, porque tiveram apenas 3 meses de reinado. Portanto, ele não considera e deixa de lado esses outros 3 reis. Mas, quando ele coloca que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, observe que no versículo de número 5, Jeremias escreve, antes que eu te formasse no ventre. Entendemos, portanto, que Deus diz para Jeremias, Jeremias, antes que tu existisse, eu na minha transcendência, eu na minha condição de eternidade, já na eternidade, eu te vi, eu te conheci, antes que você existisse, eu te conheci. Jeremias foi conhecido por Deus antes que mesmo existisse. Muitas vezes Deus, para essas pessoas, já o conheceu. Essas pessoas já foram conhecidas na eternidade, antes mesmo que viesse até a sua formação no ventre. Então Deus conhece Jeremias. Mas por que Deus conhece o Jeremias antes mesmo que ele fosse formado? Nós entendemos que há um projeto, há um propósito de Deus para a vida de Jeremias. Do ponto de vista sacerdotal, Jeremias não podia ser sacerdote diante de Deus, embora biologicamente ele o fosse. Mas nós entendemos que ele não poderia exercer o sacerdócio por um impedimento, uma maldição que veio sobre a casa de Eli. Mas o que fazer? Como fazer? Talvez você pense assim, no tempo que eu não era crente, quando eu não conhecia Jesus, eu passei por uma série de coisas, contratempos contra Deus. Mas se você é alguém, a condição de profeta, chamado por Deus, foi abençoado por Deus, está no exercício, lembre-se que não há maldição sobre você. Até porque nós temos o exemplo de Jeremias. Antes que ele estivesse no ventre de sua mãe, Deus já o conheceu. Deus conheceu Jeremias. Deus conhece você. Deus conhece todos quantos estão nos ouvindo e acompanhando esta gravação. Mas não ficou por aí. Jeremias foi apenas conhecido? Resolveu o problema? Não, o texto vai nos dizer. Antes que saísse da madre, antes do ventre foi conhecido. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Portanto, toda a remoção de maldição sobre Jeremias, Deus o santificou, Deus o qualificou. Aí não havia maldição para que ele exercesse qualquer atividade diante de Deus. Mas há uma condição aqui. Deus havia lançado uma maldição
sobre a casa de Eli. Do ponto de vista bíblico, Jeremias não poderia exercer o sacerdócio. Mas Deus o santifica, Deus o visita, Deus o conhece e dá-lhe algo muito maior do que apenas o exercício entre quatro paredes, dentro de um templo, queimando muitas vezes incenso, fazendo orações por aqueles que ele intercedia. Deus o prepara como profeta, um homem, um porta-voz de Deus. Jeremias, você como sacerdote só seria porta-voz dos homens. Você representaria os homens diante de mim. Eu estou te promovendo aqui na eternidade. Jeremias, você será profeta de Deus. Você será meu representante. Você será minha boca. Você falará aquilo que eu te der. Então nós encontramos aí Jeremias recebendo essa incumbência, essa revelação. Mas só para Israel? Não, o texto bíblico é bem claro ao dizer: te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias, amaldiçoado na casa de Eli, na presença de Deus abençoado, santificado e comissionado para que fosse profeta a todas as nações, como foi no Egito, como foi na Babilônia, como foi em outras localidades que Jeremias foi um grande profeta. Seja você esse vaso escolhido como foi Jeremias. Guarde esta palavra. Não creia em maldições hereditárias. Deus removeu na cruz do Calvário todas as maldições que porventura foram lançadas sobre você, quer por homens, quer por qualquer que seja a origem. Deus na cruz do Calvário removeu. E o exemplo bíblico aqui está na pessoa de Jeremias. Então, meu querido, minha querida, se você amou, gostou deste vídeo, em primeiro lugar, faça aquela curtida abençoada, porque você curtindo este vídeo, o YouTube e outras mídias vão entender que ele deve ser visto por outras pessoas. E não esqueça de compartilhar. Compartilhando, você ajudará na propagação dessa mensagem. Um abraço, um beijo no coração. Deus te abençoe.